Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, abram suas Bíblias em Mateus. Hoje nós vamos falar de uma passagem que muitas pessoas usam para atacar o Senhor Jesus Cristo, para atacar a nossa fé. A gente vai entender um pouco melhor sobre ela. É Mateus, no capítulo 21. Mateus, capítulo 21, no versículo 1. Amém? Então, no versículo 1. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos aqui. E se alguém vos dizer alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, manso, e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. 10. Entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, profeta de Nazaré da Galileia. 12. Entrou Jesus Cristo no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes a convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos, coxos, e os curou. Então, nessa passagem aqui, os irmãos bem conhecem, né? É onde Jesus expulsa os mercadores e os cambistas no templo, né? E é onde muitas pessoas, elas falam assim: nossa, mas Jesus Cristo, ele não é um Deus de amor? Jesus, ele não é um Deus de paz? Por que ele fez isso? Por que ele armou essa confusão no templo? Por que ele pegou e expulsou todos esses cambistas aí? Por que ele expulsou os mercadores? Jesus não é amor? Por que Jesus fez isso, né? E aqui, irmãos, era a festa da Páscoa, né? Então os judeus, eles se reuniam uma vez por ano nessa festa da Páscoa e eles iam lá para o templo de Jerusalém, né? E eles iam com qual finalidade? Eles iam lá para oferecer sacrifício e pagar os dízimos deles, né? Então eles iam e levavam um boi, ou uma vaca, ou um pombo, ou uma ovelha, levavam algum animalzinho lá para sacrificar e também para pagar o seu dízimo, né? Só que acontece, e a gente muito longe. Então, como uma pessoa de longe vai pegar e vai levar um boi, por exemplo, para Jerusalém? Então, o que eles faziam? Em volta do templo, tinha os mercadores, os que vendiam os animais, né? Então, tinha esse povo aí que comercializava. Em vez de eu levar o meu boi da minha casa lá para Jerusalém, eu vou a pé sozinho, quando chegar lá eu compro um boi, né? E lá no templo, o dízimo era pago em uma moeda específica, né? E nem todos tinham essa moeda, porque eram várias moedas que circulavam, né? Então vamos supor, vamos passar para os dias de hoje, né? Que lá no templo você tinha que pagar o seu dízimo em dólar. Só que a gente não tem dólar, a gente tem real. Então lá no templo você fazia essa troca. Você trocava o seu real por dólar. E aí você ia lá e pagava o seu dízimo, né? É claro que na época eram as outras moedas, né? E aí o cambista, ele tirava um lucro muito grande, porque cada operação que ele fazia, ele tirava a parte dele. O cara que vendia o boi, o pombo lá no templo, ele também tirava o lucro dele, né? Afinal, ele estava vendendo, né? Então, Jesus Cristo, ele se indignou aqui nessa passagem, por quê? Porque o templo, que era para ser um lugar onde as pessoas oram, buscam a Deus, que aprendem da palavra, virou uma empresa, virou um comércio, né? E aí, Jesus Cristo, ele fez tudo isso pelo simples fato, né? Primeiro,
ele precisava cumprir as profecias, né? Jesus Cristo, ele veio a esse mundo e ele cumpriu várias profecias. Então, só aqui, nessa passagem que eu li para os irmãos, tem algumas profecias. Tem profecias do profeta Isaías, tem profecia do profeta Zacarias, né? E Jesus Cristo, ele veio e cumpriu essas profecias. Agora, fato é, né, irmãos, que toda a passagem que a gente tem o discernimento literal, então foi isso que aconteceu na época. Jesus Cristo foi lá no templo, expulsou os cambistas, e depois ele entrou no templo e começou a curar. Provavelmente ele pregou também, fez milagres e prodígios lá, né? E também tem o ensinamento espiritual, o discernimento que a gente pode tirar dessa passagem, né? Então ali, literalmente, foi isso que aconteceu. Jesus pegou o povo e tirou eles e expulsou eles do templo. Mas agora, abram aí em João. Em João fala dessa mesma passagem, né? O mesmo assunto, João 2. João 2, no versículo 13. A mesma passagem, né? Em muitas Bíblias aí, no título, né, no cabeçalho, vai estar escrito a purificação do templo, né? Na minha fala, os mercadores expulsos do templo. Então Jesus Cristo, ele expulsou aqueles mercadores e aqueles cambistas, né? Porque estavam fazendo da igreja, do templo, um comércio. Agora vamos ler aqui no versículo 13, João 2,13, amém? E estava próxima a Páscoa dos judeus e subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambistas assentados. E tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas. 16. E disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. 17. Os seus discípulos lembraram-se do que estava escrito, o zelo da sua casa me devorou. Isso daqui estava escrito nas escrituras do Velho Testamento, né? 18. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, que sinal nos mostras para fazerem isso? Jesus respondeu e disse-lhes, destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. 20. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? 21. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele lhe dissera e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Então, aqui, a mesma situação, né? Explicada de outra forma aqui por João, né? Mas Jesus Cristo, aqui no 19, ele fala algo importante. Jesus respondeu e disse, eles destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Aqui ele faz referência a quando ele morreu, né? Então Jesus Cristo foi morto e em 3 dias ele ressuscitou, né? Então aqui ele está dizendo que o templo, na verdade, é ele, né? E na verdade, irmão, nós sabemos quem é o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos moradas de Deus, né? Então Jesus Cristo, ele mora dentro de nós. E conosco, com certeza, com cada um de nós, aconteceu a mesma coisa que está descrita aqui nessa passagem, né? Jesus Cristo, ele entrou no templo. Jesus Cristo, ele entrou nas nossas vidas. E quando ele entrou, o que ele viu? Ele viu a nossa vida cheia de cambista. Ele viu a nossa vida, o nosso coração cheio de mercadores, né? Então, ele entrou em nosso coração e ele viu uma bagunça. Ele viu uma desordem, né? E Jesus Cristo, ele veio e ele expulsou todos os cambistas e os mercadores. Ele expulsou todos os demônios, os espíritos imundos, as falsas manias, os falsos desejos. Ele expulsou os falsos pensamentos, as raízes de amargura que tinha no nosso coração, os traumas, os medos, tudo isso daí ele expulsou. Ele arrancou fora. Ele colocou a nossa vida em ordem. E depois que ele expulsou os mercadores, os cambistas, ele entrou dentro do templo e curou e libertou. E hoje nós sabemos que nós fomos curados pelo Senhor Jesus Cristo e que nós fomos libertos pelo Senhor Jesus Cristo, né? Muita gente fica indignado com essa passagem, mas não entende, na verdade, a mensagem que ela quer passar, né? Os irmãos bem conhecem também a passagem que fala sobre os valentes, né? Que fala que dentro de cada um de nós há um valente. Só que chega Jesus Cristo, o mais valente, e ele tira e arranca aquele valente de dentro de cada um de nós e coloca a nossa vida em ordem. Tanto que a passagem fala que se nós apostatarmos da fé, desistir do Senhor Jesus Cristo, aquele valente volta com mais 7, né? E quando ele volta com esses outros 7, ele acha a casa como?
ele acha a casa varrida e adornada, ele acha a casa organizada. Então o Senhor Jesus Cristo, ele entra em nossas vidas e ele organiza e ele muda o que ele tem que mudar. Então Jesus Cristo veio não para trazer confusão, igual as pessoas falam, poxa, mas Jesus Cristo fez uma confusão lá no templo. Não, ele não fez uma confusão, ele colocou as coisas em ordem, ele purificou o templo, e é o que ele quer fazer com cada um de nós, é o que ele quer fazer em nossas vidas, ele quer purificar, ele quer lavar, ele quer limpar, ele quer colocar em ordem. Foi assim que ele disse para Pedro, quando ele queria lavar os pés dos discípulos, né? Se eu não lavar vocês, vocês não têm parte comigo, então deixa eu lavar, deixa eu colocar em ordem a sua vida, o seu coração, deixa eu colocar em ordem os seus pensamentos. E aí eu pergunto para os irmãos, será que nossas vidas já estão em ordem? Será que os nossos pensamentos estão em ordem? Será que todos os nossos sentimentos eles estão em ordem? Ou será que ainda tem algum cambista? Ou será que ainda há algum espírito imundo? Ou será que ainda há um ressentimento, uma raiz de amargura, um falso pensamento azucrinando a sua mente? Então Jesus Cristo, ele veio para trazer libertação e para curar cada um de nós. É isso que o povo não entende, não discerne nessa passagem, né? O Senhor Jesus Cristo, aqui nessa passagem, ele também passa uma outra mensagem que é muito forte, né? E que o povo, eu não sei se o povo não entende ou se o povo não quer ver, não quer enxergar, né? Aqui no versículo 15, 2,15. E tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Então, por que o povo estava com esses bois, com essas ovelhas, com esses pombos lá? Era para fazer o sacrifício, não é? Então Jesus Cristo, ele veio dizendo, eu não quero sacrifício, eu não quero sacrifício de animal nenhum. Quando ele espalha aqui o dinheiro dessas mesas aqui, quando ele joga as moedas no chão, ele fala, eu não quero o dízimo de vocês, eu não estou preocupado com nenhum sacrifício, eu não quero sacrifício de animal, eu não quero derramamento de sangue, eu não quero dízimo, eu não quero campanha, eu não quero corrente, eu não quero voto, eu não quero nada dessas coisas. O que eu quero, na verdade, é que vocês me adorem. O que eu quero é cultuar junto com vocês e curar vocês e salvar vocês, né? Lá em Mateus, se a gente continuasse... vamos voltar lá, vai. Mateus 21. Mateus 21... Na continuação, a gente foi até o versículo 14, né? Vamos ler o versículo 14 novamente. Mateus 21, 14. E foram ter com ele no templo cego e coxos, e os curou. 15. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. 16. E disseram-lhe, ouve o que estes dizem. E Jesus lhe disse, sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tirastes o perfeito louvor? Então aqui, Jesus Cristo, ele entrou no templo, ele entrou em cada um de nós. Ele limpou a nossa casa, ele tirou os cambistas, expulsou tudo aquilo que não convinha, que não era do agrado dele. E Jesus Cristo, ele vem dizendo, eu não quero campanha, corrente, voto, dízimo, não quero sacrifício, não quero nada disso. O que me agrada é um perfeito louvor. O que me agrada é o louvor na boca das crianças, e não é o que a palavra fala, que nós devemos ser como crianças, né? Por que a palavra fala que a gente tem que ser como criança? Porque a criança, ela é pura, a criança ela não guarda mágoa no seu coração, ela não guarda rancor. Então o que interessa para o Senhor Jesus Cristo é, na verdade, a nossa adoração, é, na verdade, o nosso louvor. Então Jesus Cristo, ele vem, e ele vem para colocar tudo em ordem. Ele vem para colocar tudo no seu devido lugar, porque Deus não é Deus de confusão. O nosso Deus não é Deus de bagunça. O nosso Deus é um Deus de ordem, né? Então Jesus Cristo, ele veio colocando todas as coisas em ordem. Ele colocou em ordem aquele templo, ele colocou em ordem. Ele quer colocar em ordem as nossas vidas, e a igreja do Senhor Jesus Cristo, ele também quer colocar em ordem, né? Então, as coisas acontecem às vezes no nosso meio e a gente não compreende. Mas, na verdade, tudo é o Senhor Jesus Cristo colocando a igreja em ordem, a igreja no seu devido lugar. Para muitos é confusão, para muitos é bagunça. Para nós que entendemos o Evangelho e que compreendemos o agir do Espírito Santo, é Ele cuidando da igreja, é Ele colocando as coisas em ordem. Então veja, irmãos, que se eu estiver dentro da igreja causando confusão, se eu estiver dentro da igreja com o mesmo Espírito
que aqueles cambistas estavam no templo, que aqueles mercadores estavam. Se eu estiver na igreja buscando o meu próprio proveito, se eu estiver na igreja buscando lucro para mim mesmo, se eu estiver usurpando a palavra do Senhor Jesus Cristo, ele vai me expulsar igual ele fez com os cambistas, igual ele fez com os mercadores. Ele vai tirar fora, porque Jesus Cristo, ele faz dessa forma. Não é aquela passagem que fala que a igreja é o corpo de Cristo? Cristo é o cabeça da igreja, não é? Então, a igreja é o corpo do Senhor Jesus Cristo. E fala assim também que se algum membro do corpo escandaliza, arranca-o fora, tira. Porque é melhor você entrar, o corpo entrar no reino dos céus sem um olho, do que com os dois vocês queimarem no fogo do inferno. Então a gente quer, irmãos, queimar no fogo do inferno? A gente não quer, né? Então é nosso dever deixar o Senhor Jesus Cristo colocar as coisas em ordem. É o nosso dever. A gente busca a salvação. Nem que o nosso corpo chegue lá no céu todo aleijado. Entendeu? Nem que o nosso corpo chegue sem um olho, sem um braço, sem uma orelha, mas que chegue no céu, porque eu não quero ser lançado fora. Eu não quero queimar no fogo do inferno. Então eu permito e deixo o Espírito Santo ele agir na minha vida, deixo ele arrancar fora aquele valente que tinha dentro de mim e deixo o Senhor Jesus Cristo também colocar em ordem a igreja dele. Então, é dessa forma que nós temos que agir e é dessa forma que nós temos que crer nessa passagem. O Senhor Jesus Cristo, ele não se irou. O Senhor Jesus Cristo, quantos que nessa passagem o Senhor Jesus Cristo matou? Jesus não matou ninguém, Jesus não agrediu ninguém, Jesus não fez nada disso. Jesus não se irou, pelo contrário, ele colocou aquele templo em ordem, ele purificou aquele templo. E ele quer purificar a minha vida, e ele quer purificar a igreja, ele quer colocar em ordem todas as coisas. Ele veio para esse mundo para colocar ordem, né? Tanto que no final a gente sabe que ele colocou em ordem tanto as coisas que estão aqui na terra quanto as coisas no céu. Então, lá no céu está tudo em ordem agora. Agora é hora de colocar as coisas aqui em ordem, de colocar o seu coração em ordem, os seus pensamentos em ordem, a sua vida em ordem. É isso que ele quer, né? Para que naquele dia a gente consiga, todos nós, como um corpo, entrar no reino dos céus. Amém, irmãos? Então que o Espírito Santo abençoe a vida dos irmãos. Vamos orar, agradecer ao Senhor Jesus Cristo. Algum pedido de oração, irmãos? Murilo. Vamos orar também pelo irmão Luiz, está meio ruim da perna, né, irmão? Mas vai melhorar em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão,